Eu sou Denise Lima, além da linguagem no Hit Combo. Eu sou Danilo. Sempre adquirimos a cara das nossas verdades. Eu sou o Diego, e já que nós vamos falar de hipnose aqui, eu quero ser sugestionado em como ganhar dinheiro, sabe? Eu sou o Elson. No início, o universo foi criado. Isso irritou profundamente muitas pessoas e, no geral, foi encarado como uma péssima ideia. Eu sou o André, eu sou o Além da Linguagem, e o maior recurso que a gente tem é a atenção. É isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Hit Combo. E hoje, mais uma vez, com um convidado muito especial. Estamos aqui com o André Cavallini, que tem um canal Guia do Terror Podcast no YouTube e no Spotify. Tem um canal muito além da linguagem e ele fala de diversos temas e ainda é gerente dos filmes da A2 Filmes. É isso? Ou me enganei? Algo assim. Algo assim. Isso aí. E hoje... Acertou a maior parte. Acertei a maior parte. Depois na edição vai ser uma droga. E hoje a gente vai falar sobre hipnoterapia. Um assunto bem interessante e algo que a gente nunca teve aqui no canal, hein? Segundo o Diego, ele já quer ser o primeiro a ser sugestionado. E comigo eu tenho sempre meus amigos aqui, que são os membros integrantes aqui do Hit Combo e que fazem toda a diferença. Vou começar aqui com a apresentação dela, aquela que sempre arruma problema e também arruma solução. Denise Lima. E aí, Denise, tudo bom? Tudo, e você, Elson? Tudo bem, gente? André, Danilo, Diego. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Então, eu sou Denise Lima, tenho uma página de cinema no Instagram, Cine Série Play, onde eu coloco críticas de vários lugares, inclusive da A2 Filmes, que o André faz parte também. Não menos importante, temos aqui o Danilo, que estava tão sumido, Danilo. O que aconteceu, meu amigo? Foi caçar Pokémon? Sumiu? Não, fui caçar Pokémon, fui resolver coisas da vida. Nossa, mas que saudade eu tava de todos vocês. Boa noite, André. Boa noite todo mundo aqui. Boa noite, audiência. Vocês não têm noção tanto que eu tava com saudade de poder conversar, de poder trocar. Sempre, você sabe que eu sempre falo isso, né? Eu sempre me surpreendo com o bate-papo que tem aqui. Cada podcast são coisas diferentes e hoje eu acho que não vai ser diferente. Convidado, assim, um tema tão interessante, né? Que a gente não vê hoje em dia, né? Então, eu espero um grande bate-papo e boa noite a todos vocês e boa noite, pessoal aí. E vamos que vamos, tá com saudade disso aqui. É isso aí. E agora, não menos importante, é o nosso amigo Diego. E aí, Diego, tudo bom? Tudo bom, boa noite para vocês, né? E é um prazer estar aqui entrevistando o André. E eu sou lá do podcast Aletheia, que fala um pouco sobre filosofia, política, cultura pop. E espero poder contribuir aí com o assunto de hoje, né? Eu achei curioso, assim, porque já conhecia alguma coisa a respeito do assunto, mas nunca tinha conversado com alguém que entendia alguma coisa a respeito, né? Eu espero poder ajudar a desenvolver um papo interessante aí, né? É isso aí. E hoje é um podcast de descobertas, né? Ó. André, hipnoterapia, aqui para nós, meros mortais, que entendemos muito pouco sobre essa ciência, explica pra gente, o que isso significa? Hipnoterapia seria... muita gente conhece hipnoterapia como hipnose clínica. Uhum. Né? A hipnose é uma coisa que pode ser usada tanto na parte clínica quanto no entretenimento, né? No meu caso, eu trabalho com estudantes, né? Eu tenho formação em psicopedagogia, então eu atendo estudantes e a hipnoterapia é uma ferramenta. Assim, eu vou começar com polêmica, posso? Claro, à vontade. Existe um conhecimento popular errado de que a hipnoterapia é uma terapia só, por ela mesma, né? E, na verdade, faz parte daquela coisa das pseudos.
ciências, Aham. sabe? Então, a hipnose aplicada num contexto clínico, ela é muito útil, mas ela tem que fazer parte de um contexto terapêutico, né? Sozinha ela não é. Então, a gente pode dissertar um pouco mais sobre o que é a hipnose em si. Por que eu falei da atenção? Porque a atenção e a hipnose tem tudo a ver, né? E a base científica disso. Nossa, interessante. Muito legal. Interessante. A gente sempre ouve na mídia, a gente sempre tem... vamos lá, vou destrinchar de uma forma um pouco mais simplória. A gente sempre tem programas de TV, coisa e tal, falando sobre hipnose, hipnoterapia. Então a gente sempre tem aquela sensação de algo mais místico, né? Que, na verdade, muita gente tem medo, né? A gente ouve muito falar em sugestão, hipnose de sugestão ou hipnose de regressão, sempre algo desse tipo. E é bem interessante a gente poder entender um pouquinho essas vertentes. Eu vou passar a palavra aqui para nossa amiga Denise. Denise, é com você. Então, André, já que você citou psicopedagogia, como é que você lida essa questão com a hipnose? Bom, em termos assim... Pode ser de modo geral. Pode ser de modo geral. Tá, ela é uma ferramenta que só para contextualizar como que as coisas se juntaram, né? Eu fiz cursos de hipnose clínica, né? Eu fiz vários cursos de diversas áreas diferentes, existem diferentes métodos, sabe? E a minha busca naquela época era achar o meu jeito, que eu queria trabalhar com saúde mental. E eu fazia uma especialização em neurociência e psicopedagogia. E naquela época, eu comecei a entender os processos da nossa cabeça, da parte da neurociência, né? E como a aprendizagem funcionava, e ao mesmo tempo eu estava fazendo formações em hipnose, né? E de repente, eu comecei a encontrar diversas coisas similares. E comecei a entender como a gente podia usar essa atenção, que geralmente é muito deficiente, ou muito afetada pelo emocional descontrolado da gente. E não é um defeito, tá, gente? A gente não é treinado, a gente não tem essa noção na escola. Assim como a gente aprende tabuada e verbo, a gente não aprende autocontrole, autogestão emocional, a gente não aprende a ter rotina, sabe? Ferramentas que vão ajudar a gente a ter uma noção melhor das nossas emoções, sentimentos, essas coisas. E aí eu comecei a aplicar nos meus atendimentos de psicopedagogia pitadas de meditação, hipnose, perdão. Comecei a fazer áudios para os meus clientes, né, para poder mandar para eles auto-hipnose, né, guiada e tal, e comecei a entender como isso funcionava e ver neles os resultados. Aí eu achei que seria muito legal explorar isso, porque é uma área que você quase não vê as pessoas atendendo, né, com hipnose. E a base científica da história, eu falo bastante disso, porque como vocês trouxeram na parte mística, a parte, né, esotérica da coisa, está muito presente no entretenimento. Né? Não digo nem do Pyong e do Fábio Puentes, para quem já é da mais antiga, né? E outros nomes que a gente conhece que fazem os bem-dormidos e as pessoas esquecendo o nome, tudo isso faz parte da mesma panela ali, vem mesmo tudo farinha do mesmo saco, por assim dizer. A diferença é como você usa isso, né? Você pode usar o mesmo elemento para diversas coisas. No caso, eu escolhi ajudar o pessoal que estuda para concurso, para vestibular, Enem, essas coisas, né? E foi daí que veio a ideia, foi daí que veio o mix. André, eu queria te perguntar uma coisa. Você falou sobre auto-hipnose, né? Eu tenho, assim, uma dúvida que é dúvida de gente que não entende muito como é que funciona esse negócio de hipnose, mas a CMR, aqueles sons que você ouve, que te dão tranquilidade, ou mesmo a música, eu tenho um negócio com música, que quando eu tô meio triste, assim, eu sei que música que eu vou escutar para me motivar, sabe? Então, isso trabalha em algum nível, tem alguma relação com a auto-hipnose, assim, com você mesmo se colocar, assim, numa situação de, não, eu vou pensar tal coisa, tal, eu vou sugestionar você mesmo, né? Tipo... Tem.
algumas bases da hipnose são... Tudo, na verdade, tem a ver com atenção, tá? Com foco, concentração e tal. Perdão. Só que quando você tá num estado como esse que você falou, usando a ASMR, que tem um estímulo sensorial bem peculiar, né? E algumas pessoas têm gatilhos específicos que ajudam ela a acessar essa calma, tal. Música tem muito disso, tal. Toda a questão disso acontece quando você tem principalmente dois aspectos. O primeiro chama dissociação, que é quando você vai pegando a sua atenção, está distribuída no seu corpo. Por exemplo, você sabe que está usando um sapato ou não, sabe que está com o pé para cima ou para baixo, sabe que está com as mãos aqui ou para baixo. O corpo está consciente disso. E conforme você vai pegando a sua atenção, está distribuída nesses pontos, e vai focando nos seus ouvidos e no seu pensamento, né, na tradução dos sons, né? E aí convém você fechar os olhos, usar um fone como vocês usam, que é mais isolante assim, né? Você vai se privando de estímulos, e aí a sua atenção fica muito mais dedicada àquilo. E aí a gente muda a frequência do cérebro, né? Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas a gente tem as ondas do cérebro que ela tem frequências, né? Como se fosse um rádio. E a gente tem frequências do sono, em que a gente está num estado inconsciente, entre aspas, tá? Porque existe um alerta sempre presente ali, que é uma função vital do nosso corpo. Mas a gente vai movimentando essas frequências. E quando você acessa uma certa frequência, que seria esse nível θ, e aí a gente abre margem para todos os quânticos da vida. Mas, cientificamente, você entra nas ondas θ, e é quando você tem a sua imaginação muito mais privilegiada, muito mais solta. E isso você mesmo se conduz para isso. Eu acho que a sua pergunta era essa, né? Como você faz isso? Como você gosta desses sons? Eles te estimulam a se desvincular do ambiente e se concentrar muito mais nos sons e nas tuas sensações, pensamentos, você entra assim no estado de auto-hipnose. André, Né? Até pegando nesse tema meio neurociência, não sei se tem alguma coisa a ver, né? Tem um tema muito interessante que eu vi que você fez podcast também, que é o mal até de todo criador de conteúdo, escritor, que é o caso do burnout. O que você poderia falar em relação a tudo isso que você nos explicou aqui? Qual que é a relação do burnout com isso? Se tem alguma, por exemplo, uma curiosidade que eu tenho, se é algo meramente mental ou a pessoa, ou o ambiente que a pessoa também convive ali ajuda a ter essa falta de, né, por exemplo, alguém deixar de ter um nível de criatividade que tinha antes, né? Se puder explicar aí pra gente. Claro. A nossa saúde mental, ela é composta por diversos elementos, né, ao mesmo tempo. O ambiente é um deles, a nossa relação com o ambiente é outro. Parece que não, mas são coisas diferentes. Porque você pode montar uma casa no perfeito Feng Shui, sabe, decoradíssima, com tudo funcional para você, e você não se sentir bem lá. Então a parte estrutural tá feita, mas a parte da sua presença ali não tá combinando. Pessoas podem te dar impressões, né? A gente tem uma ideia errada de que a gente tem dois lados da cabeça, o lado racional e o emocional. E a memória, ela é composta pela junção desses dois. Todas as memórias que a gente tem, boas e ruins, elas são formadas pelo conjunto, como se fosse uma foto desse momento. E essa foto, ela tem uma função meio de teia, sabe? A gente não consegue decorar as coisas num lugar, como se o podcast sendo gravado agora tá aqui nessa área do meu cérebro. Não. Ela tá espalhada, o áudio tá aqui, o vídeo tá aqui, vocês estão aqui, eu tô criando ideias sobre quem são vocês e vocês sobre mim. Percebe como as coisas estão funcionando? E no burnout, acontece que você tá extenuado, você tá desgastado demais com alguma situação e ela tem fundamento emocional, e aí vem aquela coisa assim, não é mimimi, não é coisa da sua cabeça, apesar de ser coisa da sua cabeça, né? É até contraditório você dizer isso, mas a ideia é que quando você está no controle da situação plenamente, assim, claro que tem um imprevisível no meio, a gente não tem como estar 100% no controle, mas você está consciente do que está fazendo, você sabe da sua responsabilidade, do que se espera de você, o que você planejou para você, e está tudo caminhando. Quando uma coisa começa a não dar muito certo, você começa a dedicar mais atenção para aquilo. Consequentemente,
o cobertor não cobre pé e cabeça, então você começa a descuidar de outra coisa. E aí você começa... Sabe aquela... Eu faço muita metáfora, tá, gente? Não sei, me perdoem por isso, porque, né, é o meu jeito de ser. A gente... Sabe aquela coisa dos pratos equilibrando? De você tentar não deixar cair nenhum do palito e você fica correndo tipo girando assim, né? Isso, assim, você vai girando um, aí quando o outro começa a cair, você gira o outro. A vida é assim. Você vai equilibrando. Quando um cai e você tenta pegar, os outros todos caem. E é aí que o burnout acontece. Aí que você desmorona. E aí você tem como consequência disso diversas coisas. Você pode entrar num quadro depressivo, né? Você pode ter um descontrole da sua ansiedade. E aí como isso não afeta seu corpo? Entende? Como que não afeta? Se você não consegue respirar porque você está se sentindo pressionado, não é porque a parede está fechando de verdade, ela não está te sufocando, mas a tua sensação é essa. As tuas emoções estão fora do seu controle, você não está ali presente totalmente, ela está te suprimindo ali. E é normal. Assim como você fica ansioso, dá frio na barriga, dá tremedeira, quando você está com esse nível de ansiedade fora do seu normal, o corpo responde. E aí entra a parte de ser físico, não só psicológico, porque o nosso cérebro comanda a produção de neurotransmissores, de hormônios. Quando você aumenta a adrenalina, que seria a luta ou fuga, que é quando acontece um susto, uma briga, uma situação de perigo, tipo fogo, vai bater o carro, enfim, que dá aquela reação de susto que você tem que agir sem pensar praticamente, você ali tá entregue, percebe? Porque você não tem como, é automático. Sim, ali, é estímulos, né, também? E é uma programação que não está presente no seu consciente, ela está lá. Então, você, por exemplo, um de vocês pode reagir a um cutucão no braço com um esquiva, outro com um soco, porque isso é instantâneo, você não pensou. Aí quando você percebe, você quebrou o nariz do amigo, você, cara, desculpa, foi uma reação, eu não pensei nisso. Isso de alguma forma estava lá em você, entende? E aí quando a adrenalina está descontrolada, você começa a ter esses picos de emoção, de resposta, para tudo. O teu cérebro não distingue mais se aquilo lá é uma folha de papel ou se é uma cobra, percebe? Ele não tem mais essa distinção, ele começa a achar que tudo é um perigo, aí você começa a ter síndrome de pânico, você começa a não querer mais sair de casa porque você acha que o mundo vai cair se você sair, né? E o quanto disso é real, não sei, mas o efeito não é? É esse o ponto, Sim. E você se desequilibra. Esse é todo o lance é esse, o resultado disso é um desequilíbrio. E o burnout, acho que hoje está na mídia, porque nós tivemos casos de profissionais de mídia, justamente, tendo esse problema. E eu tive burnout. Eu tive, uns anos atrás, burnout. Por causa de trabalho, de dedicar demais e a cabeça não aguentar. É normal, gente. Não, eu tive burnout. Eu tive burnout. Eu tava muito sobrecarregado no trabalho e na minha faculdade, porque pra quem não sabe, eu tô tentando ainda formar em Direito, e eu trabalhava no escritório de advocacia, então, por exemplo, foi muita pressão de um lado pro outro, e eu resolvi parar de estudar, eu tranquei minha faculdade porque eu não tava aguentando mais, eu cheguei num ponto que se eu continuasse eu teria surtado, né? Até procurei um psiquiatra pra isso, mas obrigado pela resposta aí. Eu respondi, acho que a minha dúvida maior eu respondi o que vocês me perguntaram. Sim. Sobre sim, com certeza. O burnout, sobre o SMR, música, auto-hipnose. Eu não sei se ficou o suficiente o que eu disse. E fiquem à vontade, gente. Eu tô à disposição, o que eu puder responder. Não, foi ótimo. Foi ótimo. Deixa eu fazer uma pergunta. Hoje eu vejo que você tem um trabalho voltado para a educação, né? Como é que funciona esse trabalho? Você trabalha de forma sugestiva ou de uma forma que a pessoa tente se compreender? Porque eu vejo que talvez o mal do século é a quantidade de informação que a gente tem hoje explodindo sempre, né? Dizem que um dos piores inventos talvez tenha sido o celular, da forma que ele é. Tanta informação, mas você acaba não tendo que se concentrar em algo, né? Porque você meio que expandiu a sua memória. Então você não consulta o que você tem, você consulta essa rede. Como é que funciona esse seu trabalho em volta disso, em volta do que acontece hoje
com a gente em geral, né? Na verdade, são etapas, né? O primeiro passo é entender como a pessoa funciona, né? Porque os cérebros são iguais na foto, né? Mas as configurações deles, as conexões, são construídas ao longo da vida. Então, todos nós temos memórias diferentes. E aí uma coisa importante que a gente saber que a memória, ela não é literal. A gente tem a ilusão da memória fotográfica, e isso é um assunto à parte. Mas tudo muda, porque a nossa percepção muda. Então a minha leitura de uma coisa que passou na minha infância vai ser feita com os olhos de adulto, não com de criança, porque eu já não sinto mais daquela forma, eu evoluí de uma forma, né? E uma coisa sobre o atendimento, né? Eu entendo como a pessoa funciona e como ela estruturou o estudo dela. E mais importante de tudo, como ela se relaciona com isso. Aonde ela quer chegar, como ela quer chegar, o tempo que ela tem para isso, a pressão que ela sofre por ela mesma. E essas conversas, geralmente é uma sessão para isso só, para esse conhecimento, elas são perguntas terapêuticas, porque ela te faz raciocinar sobre você mesmo, né? E o ponto principal, antes de ter qualquer tipo de influência minha na situação, é que a pessoa se conheça, porque não sei se isso acontece com vocês, mas acontece comigo. Muitas vezes eu fico com a minha cabeça cheia de coisas, pensando, especialmente antecipando situações, né? Do tipo, vai acontecer tal coisa, se chover vai acontecer isso, eu tenho que entregar tal trabalho, mas não vai dar, sabe? Você vai construindo essas situações. Quando ela se concretiza, ela nem sempre é igual você imaginava, né? E a gente tem essa ilusão, a gente tem muito disso, e a gente estrutura a nossa vida em torno da ilusão e não da realidade. Porque a realidade, geralmente, por exemplo, no caso dos estudantes que estão fazendo uma prova em novembro, dezembro, nós estamos em março, ela está distante, então a pessoa fica fantasiando por meses sobre aquilo. Então a minha primeira tarefa é fazer com que ela tenha noção do que ela está fazendo, de onde ela está, para onde ela quer chegar. E foi quando eu não falei com vocês sobre isso, mas eu falei com a Denise, sobre ter um plano. Uma das minhas frases principais da terapia é tenha um plano. Porque se você não estiver feliz com o plano, você refaz um plano. O pior é você ficar à deriva, né? E aí esse é o segundo ponto, é você estruturar um plano. E aí dentro da situação, eu vejo se a hipnose é necessária. Porque a hipnose ali, ela funciona como ferramenta de autoconhecimento, porque às vezes você não está se vendo. Você não consegue ter essa autogerência, assim, para você poder olhar e falar, nossa, eu estou fazendo isso certo, errado. Pra você, tá tudo uma porcaria, entende? Geralmente. Quando as pessoas me procuram é porque já tá pegando fogo. Ninguém vem antes, né? É igual médico, você tá sempre indo lá no pronto-socorro para depois ir na consulta. E comigo acontece a mesma coisa. As pessoas me procuram já num nível de estresse, com insônia. E aí eu acabo começando com uma terapia com hipnose para relaxar, para poder sair desse estresse. E depois a gente vai redistribuindo as coisas, né? Não é preventivo, ele é para solucionar. Então o trabalho maior é de autoconhecimento. E o meu trabalho, ele entra como ferramenta para eu vou dando subsídios para a pessoa, percebe? Eu vou dando para ela ferramentas para ela poder se identificar. E ela entende que a posição da luz aqui influencia no estudo dela. Porque se a luz estiver muito na cara dela, ela vai ficar toda hora tentando desviar, ela vai perder tempo, a atenção dela vai sair do foco da leitura. Entende? Se a sala estiver muito quente ou tiver muito sol, se ela estiver com fome, tudo isso influencia, tanto na hora da prova quanto no estudo. Porque a gente está usando a nossa atenção para detalhes que a gente não teria que se preocupar. E a gente não sabe disso, a gente só sabe disso na prática, na vida real, né? E a gente treina isso em consulta. Então, eu queria saber, pegando já uma parte de um dos podcasts que eu peguei esses dias sobre a meditação e a yoga, como funciona nessa questão toda e também se mexe com a hipnoterapia nesse caso também. São duas coisas separadas que andam juntas, né? O yoga, ele tem toda a filosofia dele. Então você pode ser um praticante de yoga com a filosofia. E esse foi, acho que, uma lição que eu aprendi muito grande nessa gravação. Porque eu cheguei com a ideia de que yoga era uma atividade física. E aí a instrutora, a professora, que é a Nana, ela me ensinou que isso é uma forma de vida. É uma forma que muitas pessoas vivem em outros países. E que algumas pessoas aqui vivem. Que tem a ver com alimentação, com crença, com postura em relação à vida. Enfim, é uma estrutura muito mais complexa do que ir à academia, por exemplo. E a gente não pode pôr no mesmo pagode isso, né? Então, em questão de atividade física,
de movimentação física é muito importante. O yoga, ele te dá essa coisa com flexibilidade, com foco. Tudo isso ajuda muito. Coisas que nem sempre na academia ou numa corrida que você faça mais simples, você tem. Você não está prestando tanta atenção nisso. O seu tempo vou andar 1 hora ou vou fazer trabalhos para certos músculos. Enquanto isso, o teu cérebro fica lá, divagando. Né? Você fica fora. No yoga, não. No yoga você está focado ali. Você está entendendo que aquela postura cria um fluxo no seu corpo, entende? Eu acho que dá muito de consciência corporal. E a questão da meditação, ela acontece durante o exercício, ela acontece ali porque você está presente. É um negócio interessante. Estar presente, é muito complicado isso, nem sempre a gente está presente. E tem a ver com a nossa fala de antes, do burnout, que vocês me perguntaram, e da meditação, da hipnose, da auto-hipnose com a ASMR, que tem a ver com a sua dedicação ali, estar presente ali. Né? Isso é fundamental na terapia e fundamental nos processos de melhora. E a meditação, ela é comprovadamente, né, cientificamente comprovada, que ela melhora a atenção. E aí não é qualquer meditação. André, eu queria te perguntar uma coisa. A gente está falando muito sobre o tratamento, assim, né? Mas eu queria entender, assim, o que torna... eu estou usando um exemplo só, tá? Não, pessoal, não estou querendo discutir política nem nada assim, mas pensando assim, questão de ideologias ou coisas que as pessoas plantam ideias nas próprias cabeças e aquilo fica tão fixo ali. Aquilo fica tão fixo ali que a pessoa não consegue enxergar outras possibilidades. É um tipo de hipnose, assim, do que a mente faz que a pessoa fica assim, que ela não consegue parar e olhar e falar, não, mas pode ser que eu esteja errado, de repente vou ouvir o que o outro tem para dizer e tal, né? Porque parece assim, que como na hipnose, quando o cara vai lá e fala, agora tudo que você comer de tomate vai ser cebola. Aí a pessoa tá da mesma forma, só que uma ideologia, assim, ela pensa, não, se eu comer isso aqui, vai dar ruim, sabe? Então, assim, parece que ela tá sugestionada de alguma forma, assim, né? Eu queria entender isso, porque eu acho que isso que, assim, seria interessante pra gente entender por que a mente adoece, assim, de certas maneiras e como a hipnose pode ajudar, né? De repente. Nesse processo de construção de ideias, de crenças, existe muito do que eu quero, do que eu conheço, entendeu? Digamos que, lá vou eu com metáfora, né? De o que pode ser plantado aqui na minha terra, entendeu? Do tipo, o que eu recebo. E aí depende muito de como eu tô, né? Eu vou te falar um exemplo sobre religião. E eu não tô criticando as religiões, por favor. Eu tô falando de estrutura de linguagem, tá? E isso tem tudo a ver com hipnose, com convencimento, com storytelling, que é uma técnica que o pessoal usa muito hoje em rede social. E ela tem a ver com uma predisposição nossa de aceitar isso. Tá? A primeira coisa que é importante saber é que nós somos narrativos, seres narrativos. Por isso que a jornada do herói é tão cativante para nós, porque a gente se espelha lá, sim, entendeu? E a gente procura na nossa vida arqui-inimigos, a gente procura na nossa vida os opostos pra gente combater. E a gente cria esses inimigos. E aí vem a parte ideológica, né? Que aí você se alimenta dessas ideias que as pessoas colocam. E aí eu não tô falando nem de uma ou de outra, eu tô falando que tá tudo no ar, tudo exposto. E aí você, por afinidade ou por alguma influência de terceiro, você se apega a ela. E aí você aceita um deus, você aceita um político, você aceita uma ideia. Beleza? Então acho que isso é a parte superficial da história. Agora a parte complexa, que acho que é o que você quer saber, é a linguagem. A linguagem corporal tem a ver com cor, tem a ver com postura, com tom de voz, com a cor da minha pele naquela hora, como a luz reflete em mim, como você recebe a minha imagem, percebe? Tudo isso constrói uma linguagem, e essa linguagem é feita para convencer você. Então, um pastor, ou um padre, ou um líder religioso que esteja, ele sobe no púlpito e ele começa a falar sobre uma personalidade da mitologia deles. Tá? Eu não tô... pode ser Jesus, ou pode ser um profeta, não importa. Ele começa a contar um herói ali. Ele constrói um ícone ali, um herói. Percebe? E começa a falar das coisas boas que essa pessoa fez, da postura dela, e aí você percebe que ele está começando a contar uma história que parece muito com a guerra da Ucrânia, tá? E aí você começa a puxar da memória automaticamente o que você está lendo daquilo. Isso é inconsciente, tá? Você está ouvindo e teu cérebro automaticamente
o cérebro ele funciona por conexões, tá? Ele poupa esforço, poupa energia fazendo essas conexões. Isso chama associação. Ele começa a plugar em coisas. Muitas vezes é errado, né? Primeiro a besteira, depois você aprende. E aí que você começa, percebe que você vai construindo sozinho a sua narrativa, porque a gente já tem uma predisposição para aquilo. E o cara começa a falar daquilo, e aí ele começa a falar da salvação, que ele acha que seja a salvação para aquilo, que seria aceitar um novo líder, que seria um russo, talvez, ou alguém que não seja de vermelho, talvez, ou alguém que não seja patriota. Percebe como as coisas vão se construindo? O cara tá usando o jogo das palavras para construir uma narrativa. E nós, por precisarmos de uma narrativa, intuitivamente a gente vai se grudando nela. E as informações estão na superfície, e aí vem a história do convencimento das redes sociais, da televisão, daquilo que está ao nosso alcance, o mal que vocês trouxeram do celular, né? Do excesso de informação, da dependência da informação descoordenada. Tudo isso fica povoando o nosso pensamento superficial. E aí, se você não tem o costume de pensar muito, ou de refletir muito, ou não tem nem história para isso, né? Nem bagagem, você compra isso. E aí o cara vira e fala, porque essa entidade, esse homem, vai ajudar todo mundo. E alguém aqui tem problema de doença na família. Aí eu te pergunto, hoje, no Brasil, quem não tem alguém doente na família? Entendeu? E aí você já, você tá falando comigo. Automaticamente. Isso chama-se efeito Forer. É um estudo feito nos anos 70, 80, em que você faz o horóscopo e as pessoas leem e já falam, nossa, é a minha cara aí, sabe? Não é. É uma frase genérica que vai falar assim, nossa, o André é guerreiro. Eu sou mesmo, mano, eu sou guerreiro. Percebe? Porque você compra a ideia de você mesmo. Mas enfim, tudo isso tá ali. E o cara começa a falar, quem tem problemas de emprego na família, a pessoa já, nossa, eu tenho, Jesus, eu tenho, sabe? E aí a pessoa começa a ser convencida por esse discurso. Então você percebe que existem brechas no nosso pensamento que permitem essa captura, entende? E é involuntário. Quando você percebe, o cara te empurra e você cai. É verdade. Seja com a unção, seja com um passe, seja com o que for, gente. Por favor, eu tenho religião, eu sou muito consciente da minha religiosidade. E não estou dizendo isso para criticar religião A ou B ou pessoa A e B. É a vida que é assim. Eu, como professor, eu uso desses recursos, até involuntariamente, inconscientemente, para convencer as pessoas que elas estão fazendo certo, errado, o que eu penso que seria ideal para o caso delas, entende? Então, a gente usa isso o tempo todo. Sim, nós todos somos culpados de fazer isso, né, de uma certa forma. Né? Exatamente, exatamente. E é uma questão social muito mais ampla, gente, entendeu? E não é uma coisa errada. É que a gente tem mentes que estão desviando isso para um propósito que não é muito agradável para todo mundo, né? E existe um limite do tipo, quanto isso te faz bem, o quanto isso é bom pra você, entendeu? Se você vai levantar da cadeira de rodas e sair andando curado, beleza. Isso vai fazer bem pra você, beleza. Se você vai sentir o seu corpo formigando como um passe, parabéns. Se você tá sentindo bem, entende? A gente não pode tirar isso das pessoas, é verdade pra elas. E elas estão bem, é placebo, mas estão bem, então beleza. Agora, quando você começa a dar dinheiro, começa a agredir as outras pessoas, começa a construir muros, fazer guerra, aí alguma coisa está errada. Né? E a gente usa esses buracos que nossa atenção cria, sabe? E as pessoas são muito suscetíveis a isso em geral. Hipnose é diferente no sentido de que a gente está ali capturando propositalmente a atenção da pessoa. E isso é hipnose, entendeu? Eu te distraio, o teu cérebro toma um choque de informação e ele não distingue mais o que a realidade está ali. Ele começa a entender que o que eu estou dizendo é melhor. Entende? E aí eu já fiz isso de verdade. Eu já fiz hipnose de entretenimento, já fiz pessoas tomarem água achando que era café, achando que era pinga. A pessoa tira o tênis e não consegue pôr de volta porque o pé cresceu. Entende? O efeito existe, é físico, está acontecendo lá. É engraçado para caramba. Você vê a pessoa passar por aqui, ainda mais quando a pessoa é cética. Ela duvida que você faz isso comigo. Aí você... Não, eu entendo tudo isso que você falou, André. Então, assim, é porque eu vejo assim, às vezes a gente pensa assim que nossa mente não tem falhas, né? Mas tem muitas, né? Pelo contrário, né? Tem muitas falhas, né? A gente gasta muito tempo para bloquear elas, sabe? Só para pensar também, né?
Pra pensar já gasta muita coisa. O cérebro, ele consome, acho que 20% da energia do corpo. E ele pesa 2 quilos. Então o restante, por exemplo, eu que peso 100 quilos, ainda tem 98 quilos de outras coisas para gastar os outros 80%. Então você percebe que existe um gasto de energia brutal aí. Nossa senhora. Então eu vou até... eu ia te fazer outra pergunta, André. Eu tava até pensando. Eu falei pra Denise que eu ia pensar na próxima pergunta que eu ia fazer durante o bate-papo. Por exemplo, eu tô sendo até honesto aqui. Que eu nem pensei na que eu vou perguntar agora. Mas, por exemplo, de tudo que você falou, assim, eu vou te contar uma pequena história. Eu sou neto de um pastor luterano. Por parte de pai. O meu avô paterno, ele era pastor luterano. E o meu avô, ele era formado em eu não sei se tinha formação, mas ele era psicanalista. E ele acreditava muito na dualidade. E eu tô vendo que o nosso papo aqui, eu até pensei assim, eu poderia perguntar sobre isso, né? Porque o que o André... qual que é a sua opinião sobre a dualidade? Como que... né, a gente tá falando aqui de corpo, de mente, de ação, de reação. Então, tudo isso é uma dualidade, né? Uma coisa que acontece aqui... Por exemplo, o meu pai mesmo sempre conversa comigo, falou, Danilo, se acontecer um acidente aqui, de avião ou de, sei lá, você pode ter certeza que 2-3 semanas vai ter outro acidente. E às vezes tem. Tipo, do nada. Por exemplo, aquele caso mesmo do cara que tava lá, do governador que teve acidente de avião. Acho que 2 semanas depois teve outro acidente com outro político. Então, assim, são coisas que a gente até pensa assim, como é que isso pode ser real, né? Porque é igual tudo isso que você tá falando, né? Tipo, às vezes a gente não acha que é real, mas tá aqui, ó. Tá aqui. Então a minha pergunta para você é essa: qual análise você faria da dualidade naquilo que você é especialista? Olha, eu vejo que são mudanças de estado, sabe? Que você tem muito do que a gente percebe da vida e tem a ver com a linguagem, tem a ver com tudo que a gente está falando sobre informação, atenção. Tudo isso constrói nosso caráter, nossa personalidade, né? E a gente tem sempre a ideia da dualidade, de ser certo ou errado, bom e ruim. Aí vem, vou ser polêmico, homem e mulher. A gente cresce com essa ideia de que se você está errado, você não está certo. Entendeu? Sim. Eu falei uma coisa que é uma piada ridícula. Entendeu? Mas é isso que acontece. É isso que acontece. Porque a gente sempre tem que ter cara ou coroa, par ou ímpar. E na verdade, o mundo é construído de muito mais coisas do que isso. Mas a gente vive numa simplicidade, né? A gente não tem essa capacidade ainda desenvolvida de perceber essas diferenças. E a gente sofre por isso. Sofre com ansiedade, com depressão, com metas que a gente não cumpre, mas que a gente sabe que não vai cumprir inconscientemente. Você cria por pressão dos outros ou por pressão sua mesmo de conquistar algo na vida, de ter um significado. E muita gente corre atrás do próprio rabo a vida inteira tentando achar um propósito. Sendo que a pergunta maior é: que propósito seria esse? Entendeu? Sendo que eu abri mão da minha felicidade para perseguir um propósito. Entende? E aí, na verdade, você tem que... A análise que deveria ser feita é: eu tô feliz? Porque a gente sempre vai estar com uma balança desregulada, porque isso é meta. Porque hoje eu quero comprar arroz porque eu não tenho mais. Então eu vou comprar para ter. Só que quando eu comprar arroz, acabou o feijão. Aí a balança sempre vai estar desequilibrada. Sempre vai. É a vida, e aí né? A gente sempre vai ter um motivo. E é assim, a forma de enxergar isso é que vai te deixar mais ou menos feliz, digamos assim. Né? E não tô falando uma coisa ilusória, do tipo, porque a felicidade é um hormônio. Entendeu? Tipo, eu tô cheio de hormônios aqui da felicidade. Isso é normal, porque a gente tá... Eu, por exemplo, tô rindo agora, eu me sinto feliz. Porque a risada provoca um disparo hormonal no meu corpo. Assim como a tristeza, como o estresse, como o sono.
Só que a gente não tem consciência disso. E muitas vezes o fato de você não estar consciente de uma coisa faz com que você não sofra por ela. Exatamente isso, é normal. E aí quando você passa a ver o mundo como certo ou errado, você é forçado a tomar uma postura. E quando você está na dúvida, aí vem a conversa do nosso colega aqui na diagonal. Da linguagem da pessoa tá influenciável ali, porque ela está numa busca. E o que a gente precisa para ter uma luz na nossa busca? De um guru, de um ícone, de um mentor, percebe? E aí, a pessoa que está nessa posição superior, digamos assim, na hierarquia dos pensamentos né? Tô filosofando, gente. Desculpa. A jornada do herói, igual você falou. A jornada exatamente isso. Eu ia chegar nesse ponto. Eu tava dando muita volta para chegar nesse ponto. A gente precisa ter uma história com um final feliz. Mas a gente não percebe que a jornada tem que ser feliz. E aí a gente se martiriza demais. Quando percebe, você passou em medicina depois de 6 anos de estudo. Vai gastar mais 10 anos na faculdade, tudo para ser médico lá com 30 e poucos anos. Plenamente médico, né? E você percebe que você não aproveitou 14 anos da sua vida. Entende? E aí você percebe, valeu a pena? Valeu se eu salvar uma vida. Mas eu tenho noção disso, entende? O valor dessa vida. Do tipo, uma pessoa não perdeu o pai. Uma pessoa não perdeu o filho. Uma pessoa não perdeu um amigo. Entende? É muito, muito louco isso. Muito complexo. E aí, tem a coisa que a gente tá falando da dualidade, é isso. Uma forma terapêutica é você entender que essa dualidade não é tão extrema. Você consegue... Ela é elástica, né? Ela tá ali e você consegue trabalhar naquele meio entre o certo e o errado. Porque quem define isso? Trabalhar individualmente também, né? De cada um também. Exatamente. Nossa. E às vezes tudo que você precisa é dar uma pausa. Que aula, nossa, cara. A gente foi... Aonde a gente foi, hein? Olha. Como diria um grande amigo meu... Eu tô até suando. Como diria um grande amigo meu, que viagem. Muito viagem. Nossa. A gente tá falando de existencialismo, gente. Nossa, é interessante mesmo, porque na verdade, se você for parar para analisar de forma assim mais fria, você vê as conexões com tanta coisa. Essa parte que, por exemplo, você falou agora de política, coisa e tal, como é o convencimento, é tão interessante porque tá ali presente nas nossas vidas e a gente não percebe, né? Sim. Só quando você... E a linguagem, ela vai muito além do que a gente lê e ouve. Ela tem a ver com o que a gente vê. Exato. É muito interessante isso, porque às vezes parece que é necessário que você tenha você veja em terceira pessoa, você tenha um olhar mais afastado, para você compreender como o cenário é tão amplo. Você falou da jornada do herói. Eu acho interessante. Não vou mentir, é a primeira vez que eu vejo outra pessoa falando sobre a jornada do herói. É interessante. Eu coloquei o livro, eu não vou lembrar o nome do autor, gente. Joseph Campbell. Joseph Campbell. Eu ia falar isso com receio. Eu coloquei na minha monografia. Uhum. Minha monografia foi sobre neurociência e linguagem. E eu usei a linguagem do herói para explicar por que as sinopses que mais vendem são essas que têm essa construção, sabe? Cara, isso é muito legal. É muito legal. É muito legal mesmo. Quando eu assisti a entrevista desse cara, quando eu trabalhava numa editora, né, muitos anos atrás. E lá eu ganhava muito DVD, né? Porque eu fazia o catálogo, então eu vinha muita coisa, a gente dividia na redação, sabe? Tipo, o André gosta de terror, então dá o terror pra ele, fulano gosta de ação, e o dono sempre ficava com o lançamento. Ninguém queria os documentários. Daí. E aí um dia caiu na minha mão. Joseph Campbell na TV Cultura. Eu falei, caramba, cara. Muito louco. Então você que saiu ganhando. Você começa a entender por que a mitologia é legal. Eu já saí ganhando muito, cara. Elson, que dia a gente ia ver Jornada do Herói nesse tema, hein? Que dia, cara? Eu imagino um RPG de mesa, eu imagino, sei lá, uma literatura, mas Joseph Campbell na neurociência, velho. Olha que papo. Hipnose, aprendizagem. Vocês verem, Hitchcock também é cultura. Oh.
Você sabe, é muito legal a gente começar. Quando a gente começa a ter esses papos, a gente vai expandindo, né? Sim. A nossa compreensão das coisas, vai adicionando temperos novos à nossa leitura, né? E esse exercício é muito bom, porque a gente percebe o quanto a nossa cultura é povoada por isso. E aí você percebe o Oscar do diretor de fotografia. Sim. Ou do figurinista, que vai dar uma cor para aquele personagem. É uma linguagem, né? Não é só a fala. Nossa, não é só a fala. Não é só a fala. Tudo que tá no cenário fala com a gente, né? Vocês percebem que o nome do meu canal de aprendizagem é Além da Linguagem, porque na minha cabeça a linguagem é muito além do que a gente percebe. Ela é tudo. Sim. O meu cenário é linguagem, a minha voz é linguagem, o som da minha voz é linguagem. Entende? Por que você acha que um candidato tem uma cor? Sim. Porque o interior de um templo tem uma cor, entende? Porque ele facilita de alguma forma o nosso cérebro a aceitar aquilo. Isso. Aceita o branco, né? Como se fosse uma coisa divina, paz. A gente vê ali a igreja, né? O vermelho é pecado, vermelho é o pecado. Amarelo. Isso. André, fala. André, eu queria perguntar assim, só. Não, desculpa, você quer perguntar? Pode perguntar. Pode ir. É só um pensamento, mas pode ir. Assim, eu queria, se você pudesse explicar pra gente as origens, assim, sabe? Porque eu não sei, mas. Da hipnose? Da hipnose. Porque eu sempre penso assim que tem alguma coisa a ver com o budismo, tem que ter alguma coisa a ver com meditação lá. E eu nunca vi ninguém explicando assim, mas a gente sabe que é algum povo antigo aí que eu vejo que os chineses, os japoneses, eles têm, por exemplo, até aquele tratamento com agulha, né? Porque na época que não tinha medicina como a gente conhece hoje, né? Dos pontos e tal, Sim. Quer dizer, tem muita coisa, assim, muitas ideias que foram desenvolvidas assim, milhares de anos atrás, né? Sim. A gente não tem uma data histórica precisa para falar de hipnose como hipnose. Porque a hipnose, o termo foi cunhado no fim do século XIX, começo do século XX, porque as pessoas entravam numa espécie de transe em que elas pareciam dormindo. E hipnose vem de hipnos, que é o deus do sono, do grego, né? Então o médico que trouxe esse nome para esse estado, né, letárgico, ele via como sono, mas naquela época a gente não tinha como entender o processo. A gente entendia que sugestão A gerava estado B, era isso. E esse estado chamava-se hipnose. Pronto. Entendeu? E detalhe que isso não era místico, isso era um médico, um psiquiatra, tratando pessoas histéricas num sanatório na França. Entendeu? Numa época que você dava banho de água fria, punha no vapor, sabe? Era isso. Né? E de repente o cara descobriu que as pessoas, quando ficavam muito tempo fixando o olhar num ponto, entravam num estado de abstenção ali, isoladas da realidade. Que hoje a gente chama isso de dissociação. A polícia também usava, não usava? O quê? A polícia também usava essas técnicas ou só a impressão minha? Mas isso não era para hipnose, isso era para você quebrar a resistência, né? Sim. É uma forma de dissuasão, né? Mas falando sobre a questão histórica, a gente tem as primeiras leituras de esse estado produzido de propósito no Egito, em alguns rituais de cura, em que eu não vou lembrar o nome do médico, do curandeiro egípcio, tá? Eu realmente não me lembro desse nome. Mas existiam os líderes religiosos que usavam vapores, né, os chás, com os vapores na sala, para que as pessoas entrassem num êxtase. Né? E o êxtase seria como se fosse uma espécie de prazer que tem a ver com essa dissociação da realidade. E ali a pessoa encontrava com os seus animais, com os seus deuses e curava algumas coisas, de fato. Né? Então isso foi evoluindo e as religiões pelo mundo foram assumindo isso. Né? Então a gente começou a associar esse estado de transe, que seria esse auge da dissociação, né? Da pessoa estar completamente imersa no mundo dela, alheia à realidade, ouvindo só a voz da cabeça dela e a voz do condutor do estado, tá? Isso acontece, chama-se rapport. É uma conexão muito firme entre o condutor e o conduzido, tá? O guia e o guiado ali. Só que isso começou a ser cientificamente posto na vida no século XVIII, XIX, em guerras na Índia,
em que você não tinha anestesia. E o pessoal começou a trazer psiquiatras, principalmente, que tinham essa noção dessa dissociação. Então a pessoa usava relógio, usava luz, usava objetos para a pessoa olhar, aí vem aquela ideia do relógio, sabe? Mas o Freud usava uma caneta, as pessoas usam vela, entende? Então você tem objetos que servem para atrair sua atenção, né? Os médicos nos sanatórios usavam pontos na parede, ou luz, ou uma moeda refletindo o sol, sabe? Porque não pode ser um negócio muito amplo, tem que ser um ponto pequeno para que você tenha que se esforçar para poder ver. E existe o cansaço ocular, que ele também é parte. A gente estimula o estado de movimento rápido dos olhos, que é como o sonho, por exemplo, é estimulado para que a pessoa entre nesse estado, né? E naquela época, rusticamente, o pessoal produzia isso da forma que tinha, né? Então, a origem da hipnose seria esses rituais religiosos e, posteriormente, essa aplicação também muito rústica. E aí vem a parte da meditação. Porque existem na Índia e no Himalaia e nessa área da Ásia / África, ali, Oriente Médio, as pessoas que meditam transcendentalmente. Olha que palavra difícil, né? Em que elas saem do corpo praticamente. Porque ela tá lá, você pode estapear o cara não sente calor, não sente frio, não sente fome, ele pode ficar horas a fio, porque ele entra num estado mental ali que ele tá completamente alheio. Entendeu? Óbvio que se ele volta pro corpo dele, e aí eu tô usando um termo esotérico, mas quando ele se reconecta com o corpo dele, as sensações voltam, ele sente tudo, gente. Deve ser uma brisa feroz esse negócio. Eu já fiz auto-hipnose, entendeu? Eu tinha um problema de doença autoimune e eu tinha muita dor quando eu ficava esticado, porque afetava a parte de cima do meu intestino aqui. E eu comecei a praticar para eu pegar no sono. Então a ideia era essa. E numa dessas viagens, eu não sentia meu corpo. Tipo, eu senti uma coceira no nariz, eu tentei coçar e cadê minha mão? Minha mão não vem. Porque eu estava tão profundamente conectado com esse estado que eu literalmente desliguei meu corpo. Hoje eu consigo produzir esse estado em pessoas. Online é mais difícil fazer isso. Mas presencialmente é possível, sim. Existe um trabalho feito, técnicas para isso, e você produz esse estado. E sabe que ele ajuda a você sair de uma situação de estresse muito grande. Porque você dá uma desconectada e você... Como dar um reset, né? Você dá um boot ali e o corpo desliga um pouco, fica no modo automático e a cabeça vai, né? Então é muito interessante. Depois o pessoal começou a aprender que aquilo podia ser conduzido de uma forma muito lógica. E você tem pessoas como Dave Elman, que seria o pai da hipnose clínica, que era um mágico, olha isso, ele é um mágico de palco, começou a fazer truques de hipnose que ele aprendeu com o pai dele como ilusionista. E aí o cara começou a usar isso para dar anestesia, para ajudar dentistas a fazer cirurgia odontológica sem anestesia. E começou a ensinar os médicos e dentistas a fazer isso nos pacientes. E ele ganhava dinheiro com isso. Tipo, o cara falava assim, eu tenho um cliente ali que ele tem medo de agulha, você não quer ir lá dar uma anestesia nele? E ia lá, hipnotizava o cara, fazia a cirurgia. Entendeu? Nossa. Era isso. E com isso, o cara foi ampliando a técnica dele, achando meios de observando, porque naquela época você não tinha como botar os eletrodos na cabeça e entender a onda saindo do teta, do gama, sabe? Do alfa ali, você não tinha como ler isso. Era a percepção de movimento de olho, de músculo da boca, de mão pesada como se estivesse dormindo, percebe? Você vai tendo essas... É muito rústico isso, mas forma uma série de sintomas, digamos, físicos que você vê. Né? E aí, hoje, aperfeiçoou num ponto em que eu sei que se eu der certo comando, vai ter certa resposta. Genericamente falando, percebe? Você aprende a ler essas respostas. Só que, gente, são cento e tantos anos de estudo disso, né? Documentado, pelo menos. Legal, legal. Só que a gente tá sujeito ao esoterismo também, tá? Sim. A gente tá sujeito, e eu não tô nem falando que é errado. Tô falando que é usado de forma errada. Lembra que no começo que eu falei, se te faz bem, maravilha. Entendeu? É isso. Olha só que interessante. Eu vou ser sério que há um tempo atrás eu tentei... Na internet você acha muito esses vídeos de auto-hipnose,
ouça essa música em tal frequência, coisa e tal. Infelizmente eu nunca consegui um bom resultado, mas talvez seja eu tenho um problema muito sério de concentração, sempre tive. É muito difícil, tanto que um dos recursos para me concentrar em algo é fazer algo escutando algum tipo de música, de preferência sem voz, né? E eu acho interessante. É uma ótima estratégia. A única forma tanto que minha esposa me reclama, sempre tô com fone de ouvido, não, porque eu tô estudando e tô tentando entender alguma coisa, tem que estar com fone de ouvido, né? Mas eu queria fazer uma pergunta. Eu sei que é a vez da Denise. Desculpa, Denise, deixa eu só pular um pouquinho você. Quanto à educação, eu falei um pouquinho mais cedo falando sobre essa nossa cultura de tá tudo ali muito presente, coisa e tal. Mas uma coisa que eu queria tentar eu vejo, na minha época, eu sempre tive esse problema de concentração, mesmo tendo menos mídia que tem hoje. Mas eu vejo que hoje, dentro de uma sala de aula, existe uma dificuldade gigantesca de buscar concentração ou buscar atenção. Como você vê hoje um método de educação que está sendo aplicado hoje e o que você faria para melhorar isso? Como você acha que a gente está seguindo essa forma de educar nossas crianças hoje? Eu acho que tem um pouquinho a ver com a história, com o desenrolar da história ao longo do tempo, de ter uma população maior, menos recursos, sabe? A gente vai pulverizando o recurso, né? Você vai, o mesmo recurso tem que dar para mais gente. Você pondo mais água, né? A ideia é totalmente essa. A gente trabalha muito. Eu já dei aula, mas não foi muito o que eu gostava. O que eu gosto é fazer o tete a tete, sabe? Sim. E eu acho que falta um pouco disso. Isso eu vejo na minha prática, nos cursos que eu fiz de hipnose, eu vi muito disso acontecendo. Não tem a ver com educação, tá bom? Mas tem a ver com o fato de você ter estruturas pré-fabricadas. Então, o que eu comecei falando hoje sobre neurociência era que o cérebro na foto é igual, mas a configuração daqueles neurônios ali, as sinapses, elas são diferentes. Porque cada um teve um pai, uma mãe diferente, ou não teve um pai, ou não teve uma mãe, não importa. Cresceu numa região do país, e a temperatura, os recursos, tudo muda a configuração do nosso cérebro. Tudo muda. Entendeu? Porque você se adapta ao ambiente. E o ambiente influencia a nossa educação. E a convivência social influencia a nossa educação. Então, eu tenho 42 anos. Então, eu estudei em escola pública. Eu estudei em escola municipal aqui em São Paulo. E foi um ensino muito bom. Melhor do que em escola particular. Porque naquela época, você tinha poucas escolas. Tinha um volume de alunos considerável, 40 alunos numa sala, né? Mas você tinha uma rédea mais curta, você tinha uma disciplina maior, e não estou nem questionando, gente, indisciplina, não é isso, mas você tinha regras que te ajudavam a manter o foco lá, porque você sabia que se você saísse da linha, você ia para a diretoria, você ia tomar suspensão, advertência, enfim, tinha uma resposta negativa, né? Isso é condicionamento. O estímulo vai gerar uma resposta. Isso é o condicionamento clássico. Sim. Né? E quando você vê hoje o mundo, você tem uma diferença muito grande de 20 anos atrás, 30 anos atrás, entendeu? Eu fui pra escola 30 anos atrás, né? Então é de muito diferente. Porque você tem mais pessoas, mais escolas, mais professores. Aí você tem um problema que as faculdades aumentaram. Teve muito mais faculdades. Com isso, a exigência de qualificação dos mestres diminuiu. Consequentemente, os pupilos aprendem com mestres menos qualificados. Claro que cada pessoa é capaz de melhorar, de investir no seu estudo, de aprender, porque cérebros são diferentes. Só que quando você chega num país que tem X milhões de estudantes, com um método para todo mundo, qual a chance disso dar certo para todo mundo? Entende? É mínima. Existe. É mínima. E aí, pode ser teoria da conspiração, mas os governos não querem que você seja desenvolvido nisso. Sim.
E quando alguém se desenvolve, ou eles tratam de desdesenvolver, ou eles trazem para trabalhar para eles. Te convencem a trabalhar Não, pra André, eles, vamos. né? Olha o preço dos livros no Brasil, cara. Entendeu? É Olha isso. o tanto que é difícil ter uma criança ter um livro. O Instagram é de graça, Exatamente. entende? Sim. Então, né? E aí você tem que querer aprender. A verdade é essa. Sim. Né? E aí os professores ganham pouco. Como que ele vai investir numa educação de aprimoramento? Não vai. Não vai. Tá? Eu fiz pós-graduação em língua portuguesa. Eu sou formado em letras, tá? Eu fiz faculdade pública. Fiz 4 anos de letras de segunda a sábado. Ou seja, são 5 anos. Era uma grade super rígida. E depois eu fiz especialização na PUC. Eu paguei do meu bolso. Foi caro pra caramba. Mas na época eu não tinha casado ainda, não tinha filho, então dava pra eu investir na minha educação. Mas não é um negócio que você pensa, nossa, todo mundo poderia fazer. Não. Não dá. Se você tem família, paga aluguel, você não faz isso. Não tem como deixar de comer para estudar. E aí você não pode culpar o professor por isso. Mas você pode culpar a estrutura professor-aluno porque a relação é conflitante. Os alunos não valorizam o professor. E os pais acham que o professor vai dar educação, não ensinar. E educação perde o sentido, porque educação, puramente falando, é você ensinar a pessoa a aprender. Dar cultura, para dar estofo para enfrentar a vida, né? Agora, o pai acha que o filho está na escola para ser educado. Olha a diferença de ter educação e ser educado. Ser educado é se comportar bem, ter bons modos, porque ele não tem isso em casa. Então você tem lares desestruturados que levam alunos desestruturados para professores desestruturados. Não tem fórmula mágica, entendeu? E você tem uma grade que está ficando cada vez mais exigente. Você percebe que eles estão aumentando o tempo de aluno na escola. Isso tem a ver com criminalidade, tem a ver com recursos em casa. É muito mais barato você comprar uma refeição para a escola que vem atacado do que você dar um cartão alimentação para a família. Porque ali é um dinheiro que está indo. É um crédito, né? Então é muito mais barato você manter o pessoal na escola. Eu tô plantando uma semente da discórdia gigantesca aqui. Nada. Não, eu tô concordando. Não falta chegar um alienígena. Eu concordo com você, eu tô concordando, sério Tô mesmo. concordando. Até agora eu acho que ninguém É uma discorda. cultura, gente. É uma cultura. Não, eu vou um pouco além, André. Você não investe na educação, vai ter o quê? Pessoas menos preparadas, pessoas que dentro da sociedade não provavelmente vai ficar marginalizadas. Aí o Estado vai, não vou nem falar o governo, não, vou falar em geral, o Estado mesmo, né? O Estado prefere, às vezes eu acho que o Estado prefere o cara na prisão do que dentro da escola, cara. Que quem tem educação, assim, eu não tô falando que é 100%, mas quem tem educação, é enorme a chance do cara não ir não virar um marginal, não virar... Então, assim, que sociedade que a gente vive que não tem uma estrutura pra isso, entendeu? Não tem... Eu falo muito mais além que política, gente. Não tô falando de política aqui, não. Eu tô falando de educação. Entendeu? Igual você falou, educação a gente tem que aprender dentro de casa. A gente tem que a gente tem que aprender a ensinar os outros e aprender também a se portar como cidadão. Isso é muito mais que escola. Isso não é só a escola. E antigamente você não tem essa história de que antigamente era melhor. Porque antigamente você não tinha duas coisas. Você não tinha tanta informação disponível. E eu não tô nem falando de qualidade, eu falo de quantidade. Você não tinha essa informação toda. Você não sabia o que acontecia no mundo, isso não te afetava. Você não tinha acesso a conhecimento. E você tem hoje, bem ou mal, você tem. Um papo como esse que a gente tá tendo hoje é um papo rico para quem tá buscando conhecer um pouco mais sobre a vida, né? A gente vai muito além, porque a gente tá trocando experiências aqui. Estamos dando matéria para as pessoas refletirem, né? Mas quando você não tem esse estímulo, você não tem por que fazer, entende? Você não sabe o que é o mar enquanto você não vê o mar. Exato. Entende? Você não sabe o que é, enquanto você nem sabe que existe. A Terra vai ser plana pra você. Entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Porque você não sabe o que existe do lado de lá. Então o seu universo é assim, é um ovo.
né? E é muito perigoso. E antigamente não era melhor do que é hoje, porque antigamente você apanhava, você não tinha o motivo das coisas, era porque Deus quis, ou era porque eu mandei. Você não tinha uma justificativa, existia uma hierarquia doméstica muito mais rígida, entendeu? Então é uma falsa ideia de que o ensino se deteriorou. Não. O que deteriorou foi a sociedade, gente. Educação dentro de casa. Complicado. É realmente complicado. Eu sei porque a minha esposa, hoje ela faz mestrado em bioquímica, né? E é uma coisa realmente complicada. Parece que hoje a educação mesmo, ela rema tudo contra você quando você tenta se aperfeiçoar em alguma coisa. É realmente uma luta entre força de vontade e oportunidade. É complicado. Denise! E você tem a falsa ideia de se qualificar, né? Exato. Aquele negócio, infelizmente a gente tem uma deterioração, né? E a gente cada vez aprende, pelo menos, coisas que não se precisa tanto de educação. Nossos jovens, muitas vezes, eles olham youtubers gigantescos, coisa e tal, e não entendem que aquilo é uma exceção e não a regra. E todos buscam aquilo ali e pelo menos 95% Sim. cai. E cai feio e não levanta mais. E fica tentando Sim. aquilo, né? E tem uma ideia também do que essa pessoa representa, né? Exato. Porque que sucesso é esse? Né? Do tipo, eu não estudei, eu não trabalhei, entendeu? Eu não tô nem dizendo que a pessoa não se esforçou, não é isso. Mas a ideia de trabalho é de algo que vai trazer um benefício não só para mim. Eu trabalho porque eu quero ganhar dinheiro, claro. Só que meu trabalho tem que ter um significado para alguma coisa, fazer uma outra engrenagem funcionar, não só da minha casa, né? Eu sou servidor público, então eu tenho um trabalho que tem uma utilidade. Eu faço a parte de imprensa da A2, aquilo tem uma utilidade, entendeu? Eu estava até falando no grupo esses dias sobre isso, porque eu fico feliz que as pessoas estão tendo acesso ao conteúdo da A2, porque eu estou distribuindo de uma forma que eu nunca vi ninguém fazer. Eu estou pondo num grupo do WhatsApp os filmes, entendeu? Correndo um risco sério de ser pirateado. Mas eu estou apostando que o pessoal vai ficar tão satisfeito de ter acesso que não vai se ligar disso. Não vai pensar, nossa, se eu baixar o filme do Vimeo, eu posso pôr num canal lá que ninguém vai ter. Entendi. Entendeu? Eu vou ser o primeiro a pôr. E aí você tem a falsa ideia de sucesso. Entende? Por que eu falei isso? Porque tem essa questão da imagem. Né? Você cria um ídolo, cria um ícone, né? E você passa a querer se vestir como ele, porque você acha que tá vinculado. Você não para pra pensar que o cara tá ganhando lá uma grana pra pôr aquela roupa, não é porque ele gosta. Ele tá pondo aquela roupa porque o cara tá pagando pra ele. Exato. A gente tem muito Entendeu? disso de seguir pessoas, né? Criar ídolos. Foi quando esses dias a gente tava conversando aqui em casa que tem uma influencer que parece que o marido dela tá nesse BBB. Desculpa, eu não sei o nome de ninguém que eu não assisto, tá? Eu já não assisto TV há muito tempo. Mas chegou aos meus ouvidos o absurdo de a pessoa diz que faz uma dieta que zera os genes. Zera o DNA, alguma coisa do tipo. Que quando os filhos dela nascerem, simplesmente eles vão estar zerados, curados de qualquer tipo de doença no mundo. Qual o problema? O problema não é ela falar isso. O problema é que tem mais de, se eu não me engano, acho que 2 milhões de seguidores que ouvem isso. Né? E a mulher não é formada em nada, em absolutamente nada, mas tem vídeos, coisa e tal, e pessoas que seguem. Aí é que tá o grande problema É o palanque, né? Exato. Como as pessoas agem como peixes e são fisgados tão facilmente. Sim. E não é possível. Eu falei assim, eu achei que era uma mentira quando minha esposa me contou. Mas como é possível as pessoas não questionarem o mínimo possível disso? Né? Você sabe que existe um padrão de pensamento. Assim, a gente costuma... Tem um pessoal que trabalha muito com a parte da psicologia e da neurociência,
com comportamento, e eles trabalham com uma ideia de que o pensamento se divide em duas coisas, o pensamento rápido e o lento. Aí você fala, nossa, que simplista, né? O rápido e o lento. Mas se você for pensar na decisão que a gente toma na vida, no dia a dia, quantas besteiras a gente faz, né? Porque a gente toma a decisão rápido, né? E o pensamento rápido é alimentado pela superfície. Então, tipo, é isso que você está falando. A pessoa acabou de ver um vídeo quântico de alguém que tem uma dieta mirabolante que vai refazer o seu DNA, reprogramar o seu DNA, entendeu? Isso. E aí você vai mudar sua estrutura, porque você vai emagrecer, ou vai ter um metabolismo diferenciado, ou você vai ter um fluxo de energia diferente, entende? E concorda que é muito fácil de acreditar nisso? Sim. Se você não tem, tipo, base crítica pra você rebater isso. Exato. Entendeu? Do tipo física. Física eu lembro da escola, de reflexão, de côncavo e convexo. Tô nem aí do que ser quântico é verdade ou não é. Se a mulher falou pra mim que vai dar um salto quântico, vai mudar a realidade dela, o He-Man fazia isso. Entendeu? Se o He-Man faz e a mulher faz lá na internet, por que não é verdade? É muito mais fácil eu pensar nisso do que eu mudar a minha realidade ferrada aqui, sem dinheiro e com Covid, entendeu? Entendi. É muito melhor você ter essa ilusão e alimentar ela e viver atrás dela do que eu enfrentar a falta de comida, o busão cheio, os meus filhos sem escola, sabe? É muito mais fácil. Então você vive isso. Você faz uma escolha consciente de não acreditar na realidade. Isso fica fácil. É a superfície mesmo. André, não vamos muito longe, não. Beleza. Desculpa, é que tá. Na verdade a gente interrompeu, até culpa minha, eu peço desculpa pra Denise. Não, beleza. Vai lá, Denise. Denise! Mas ela tá se divertindo, ela tá rindo pra caramba. Me desculpe, depois você briga comigo. Ela quer nossas relações públicas, né? Tem ela, o Rico. Culpa dela que eu tô aqui hoje. Vai lá, Denise. Vai lá. Então, André, eu queria, já que você começou a falar um pouquinho sobre a 2, que você falasse um pouquinho sobre o Guia do Terror, que é o seu outro podcast e o canal também no YouTube. Tá bom. Não dá pra ser quântico aqui, não dá pra ser reprogramação biomolecular, não dá. Mas sabe que é interessante isso, porque muito filme, ele extrapola essa barreira, né? E é muito legal. E eu lembro, quando eu comecei a fazer o Guia de Terror, eu tinha que escrever um texto para apresentar ele. E eu falava muito, e eu creio nisso até hoje, que o terror está presente na nossa vida. A única forma da gente encarar ele de uma forma saudável, entre aspas, muitas aspas, né, é dele ser ficcional, dele ter extrapolar a realidade longe, assim, e vira diversão. Então você encara isso de uma forma mais leve, mesmo tendo medo, né, essas coisas. Mas isso me faz pensar por que eu comecei a gostar. Eu sempre gostei de terror, é uma forma de distração, sair da realidade. Eu trabalhei numa revista chamada Ver Vídeo. Ela era um veículo que ficava restrito a locadoras e lojas. Ela era um veículo que não ia para banca. Tinha umas revistas de banca que eu trabalhava, mas eu trabalhava muito mais nessa revista. Tinha um catálogo gigante, tipo 30, 40 páginas de catálogo. E nessa época, eu entrei nessa editora em 2007. Eu recebia muito texto de filme e eu sempre gostei de assistir filmes de terror. Né? Não tem como analisar isso sem trazer pai, mãe e Espírito Santo também. Não tem como. São coisas que eu sou assim. E aí eu falei, poxa, eu não tenho um lugar que não opine, que seja frio e que não mexa com pirataria, porque na época eu via de perto o estrago da pirataria no mercado. Eu vi, sem brincadeira, a destruição do mercado. Eu trabalhei lá durante o tempo que o VHS saiu, virou DVD, o DVD ganhou espaço, o Blu-ray veio, caiu, o digital entrou e mudou, revolucionou, né? E eu acompanhei isso de perto. Eu vi os bastidores, as empresas quebrando, empresas abrindo, tecnologia. Eu fui para Manaus conhecer fábrica de Blu-ray, sabe? Eu participei dessa história. E nessa época eu tinha muito acesso à informação. Eu tinha muito conteúdo que vinha. E aí eu pensei, poxa, eu tenho todo esse conteúdo, eu gosto tanto de filme, por que não colocar isso num lugar em que outras pessoas que gostem queiram fazer isso?
E eu lembro que eu tinha um guia de terror, eu tenho até ele hoje, eu não posso pegar porque minha esposa tá dormindo, tá lá no quarto. Mas eu tenho daqueles guias de banca, papel jornal amarelado, meu, todo destruído, mas numa pastinha guardada. Eu comprei na banca em 94. E aquele guia sumiu do mapa, não tem mais. Eu procurei o autor do guia e falei, bicho, por que não tem mais? Ah, porque ninguém tem interesse nisso, tal. Eu falei, você se importa se eu pegar o conteúdo disso e puser na internet? Ele falou, não, fica à vontade. E eu comecei a fazer isso, eu comecei a usar a lógica dele, de pegar os textos com uma pitada de informação e de opinião, e montar o meu próprio guia. Tanto que chama Guia de Terror. Mais básico que isso, impossível, né? Isso foi em 2008. Eu comecei a pôr lá na internet, fui pondo. Aí eu comecei a editar a revista. Eu era revisor de texto, depois virei repórter, depois comecei a ser editor mesmo. Comecei a cuidar da parte da construção das coisas lá, né? Então eu não tinha mais tempo de fazer o blog, então eu alimentava pouco. E não tinha essa ideia de CEO, de tags, de facilitar o acesso. Era simplesmente por fazer. Fazia pra pôr lá. E aí, minha filha nasceu, né? E aí eu não tinha mais tempo de fazer isso. Porque bebê dá trabalho, gente. E minha filha deu um trabalho extra. Não tem por que eu falar disso agora, né? Mas, enfim, paternidade não combina com tanto trabalho. Então eu passei a ter menos tempo pro blog. Então ele ficava com fases. Mas acabou que eu senti vontade, por causa da A2, que eu precisava de um veículo para pôr terror em evidência, de fazer podcast. De evoluir esse ponto de fazer podcast. E eu nunca gostei muito de ficar com a minha cara na câmera falando. Eu gosto de falar. Vocês já perceberam isso, óbvio. Eu gosto de falar. E eu já tenho meu próprio podcast de linguagem, de aprendizagem. Então eu falei, poxa, eu tenho equipamento, eu tenho know-how, eu tenho a ferramenta. Por que eu não posso fazer isso? Para poder ajudar os caras. E também me ajudar a voltar pro mercado, né, de terror. E deu certo. Eu não tenho tantos views, tantos acessos, mas eu criei uma forma de expor o conteúdo. Então eu tô fazendo isso. E tá já há um bom tempo, né? Tem mais de 1000 posts, né, de filme. Né? Então eu já superei o meu inspirador, né? Porque ele tinha 400 filmes no arquivo dele, eu tenho já mais de 1000. Então, ganhei. E agora tem o áudio, né? E meu plano, a médio prazo, é pôr áudio em todos os posts. Voltar lá no primeiro post e colocar um episódiozinho de 2 minutinhos só pra falar sobre o filme, sabe? Opinar sobre ele. Bacana. Então, eu queria ter uma referência para as pessoas buscarem. Então, tipo, joguei lá Frankenstein, eu vou aparecer de alguma forma lá. Né? E hoje, se você puser guia de terror no Google, eu apareço no topo. E eu não fiz de propósito. Foi um negócio que eu falei, vou construir uma marca, sabe? Eu vou fazer isso pra ser famoso, porque eu não sou famoso. Eu só faço conteúdo, eu tô pondo lá, eu gosto de fazer isso. E eu não me pus obrigação nenhuma, tá? Então não tem periodicidade. Eu ponho quando eu quero, quando eu tenho tempo. Eu tenho acho que uns 6 episódios de podcast gravados que eu não editei, porque eu não tenho tempo. Então eu comecei a privilegiar minha saúde mental. Eu não quero voltar no burnout. Entendeu? Então eu preciso ter tempo com minha família para fazer as coisas da A2 com qualidade. Tanto que quando eu parei de atender, que eu atendia muito, eu atendia 2, 3 vezes por dia, às vezes, no ano passado. E eu parei de atender. Esse ano eu atendi uma pessoa, tenho já gente esperando para eu abrir a agenda e eu não vou abrir, por enquanto. Porque eu tô focado neste momento em atender a A2, melhorar esses canais, porque agora tá fluindo muito bem. Sabe, eu criei um grupo com 8 pessoas, e a Denise foi uma das primeiras pessoas que eu pus no grupo. Sim. E ela super comprou a ideia, trouxe mais pessoas, enfim. Vocês estão super convidados de entrar lá e fazer parte. Lá a gente abre de vez em quando, bate papo, fala umas besteiras, bota uns memes lá, põe os links, fecha o grupo, fica uns dias fechado, abre de novo, sabe? Pra não cansar o pessoal. E hoje a gente tem umas 40, 50 pessoas já no grupo, então é muito legal. É muito legal ver isso. Exatamente isso. E a gente, não sei se vocês são do mercado de cinema, mas o mercado de cinema, ele tá muito restrito. Muito restrito. Cabine de imprensa é um negócio super raro. Se eu chego lá com guia de terror, ninguém me dá chance. Não, se você em São Paulo não consegue, imagina eu que moro em Goiânia, Goiás. Então, não, aqui não tem. Olha só. Aqui não tem.
Não Você tem quer ver um caso cabine. real? Quando eu criei o blog, eu não tinha a A2 como minha cliente. Eu não fazia trabalhos para eles, eu trabalhava na editora. Eu criei o blog e bati na porta de várias empresas. Disney, Warner, Fox, todo mundo. E falei, gente, eu tenho um blog, estou montando um blog, quero pôr um catálogo no ar. Meu plano, na época, era fazer um catálogo impresso. Coletar o suficiente de conteúdo para fazer um catálogo impresso como aquele da banca. Né? Era um sonho que eu tinha e tal. Assim, tipo, eu procurei 20 empresas, 3 aceitaram me pôr no mailing. E olha que bizarro, a Warner Bros. Do Rio de Janeiro me pôs no mailing, me chamou pra cabine do Batman, do Rio. A de São Paulo, nem aí pra mim. Nossa, Caramba, nossa. que absurdo. Loucura, Que absurdo. porque são assessorias diferentes, Sim. entendeu? E aí eu falei, isso não pode acontecer. Pode. Conteúdo tem que ser democrático. Se eu quero alcançar o pessoal, eu tenho que estar disponível pro pessoal. Mesmo que o Instagram de cada um de vocês juntos não dê o que o Omelete dá. Mas você de Goiânia, vocês do Norte, do Nordeste, do Sul, não importa. Você vai alcançar o teu público ali. Você vai ter lá 100, 200 pessoas, 500, 1000 pessoas, 10 pessoas que vão lá e vão alugar o filme. Entendeu? E cada locação gera um dinheirinho lá que vai ajudar a trazer mais filmes. Sabe? Uma locação digital bem sucedida dá 5.000 locações, 3.000 locações online. Sabe? E isso é o sucesso. Teve filme que a gente teve 20 mil. Teve filme que a gente apostava que ia ter 10 mil e teve 1.500, sabe? Flopou muito. Mas se não fosse esse digital, a empresa tinha fechado. Porque o cinema zerou. DVD zerou. Blu-ray nem se fala. Então quem comprou o digital... André, é muito boa essa ideia do digital. Porque você pega, você acessa todo o conteúdo. É uma ideia genial da A2. Não é da 2, é minha. Ah, sua? Se eu sair, eu levo comigo. Ah, tá. Eu fiz... Marca Testei. registrada com carimbo. Marca registrada. Viu? E eu levei... Eu fiz primeiro, pra ver se dava certo. Testei um mês. E levei pros caras. Falei, ó, deu isso. Legal. Busca aí pra você ver. Eu falei, não, tem que fazer. Eles estavam muito preocupados com o cinema. De fato, tem que estar. Porque o digital ele sobrevive. Pandemia, sem pandemia, com guerra, sem guerra, ele sobrevive. Agora o cinema não. O cinema fecha. O cinema Né? não tem O como. cinema digital não funciona. Gente, o que diferencia o cinema digital da locação digital normal? Nada. O nome. Cinema virtual. Tem uma empresa que tem o cinema virtual lá. E sem contar que tem Qual a diferença dela do Now, tem a do Google diferença Play? também. Não tem diferença. É. E tem a questão das cabines que vêm, que estão em exibição no cinema, mas que a gente recebe o conteúdo legendado, né, André? Também. Fora que também pode receber dublado também. Os que estão no Sim, cinema. e lá Dependendo é dentro do possível, né? A gente tem... não sei se vocês sabem, mas tem uma regra. Se você for lançar um filme em um número determinado de salas, você tem que ter um kit de mídia lá. Então você tem que ter acessibilidade, entendeu? Você tem que ter tudo isso lá. Uhum. E aí é caríssimo fazer isso. O filme não se paga se você faz. Então hoje é muito mais fácil você fazer um lançamento pequeno e manter esse lançamento pequeno por meses. Teve um filme que a gente lançou chamado A Festa. Não sei se vocês já ouviram falar. É um filme britânico, preto e branco, chama A Festa. Se vocês quiserem, eu tenho o link, eu dou pra vocês assistirem depois. Opa! É muito legal o filme. É uma comédia de humor negro bem legal, bem britânica. Mexe com um monte de coisa. Mexe com poder, com política, mexe com sexualidade. Interessante. É muito legal. O filme ficou, sem brincadeira, acho que ele ficou 40 semanas em cartaz, uma coisa assim. E só em um circuito pequeno, tipo 12, 13 salas por semana. Mas ele circulou o Brasil todo. Nossa, 10 meses Foi um então, Nossa. né? 10 meses. Muito louco, gente. Caramba. Muito louco. Ele saiu em DVD, ele saiu em digital, saiu do pay-per-view, foi pro streaming e continuou no cinema. Nossa. Entendeu? Mantendo lá um fluxo de público muito legal. É porque Muito legal. na A2 tem a questão que vai um momento pro cinema, né, André? E depois ele já entra pro digital, cerca de 2, 3 meses, eu tô errada.
É isso mesmo. Corrija se eu estiver errado. Depende muito do desempenho do filme. Não, tá certíssima. Depende do desempenho do filme. Se o filme pegar um mês de cartaz, a gente adia o lançamento dele. Porque aí o Cineclube quer levar, né? E a gente ganha mais nesse ponto. Então é melhor. A gente adia um mês aí digital e o cara fica mais um tempo circulando. E a gente não tem que ficar fazendo 1000 cópias, percebe? A gente faz um HD, despacha ele para os lugares. E no caso, um outro ponto aí, nicho muito legal. E um outro ponto também que é interessante a gente colocar é a questão dos filmes que são lançados no Prime e no Filme Plus, que também estão no YouTube e no Prime Video. Né? Que no caso eles entram a cada 6 meses. É isso mesmo, eles têm existe uma sequência, a gente fala que são janelas, né? Sim. Então ele tem o primeiro, que é o cinema, aí quando ele passa do cinema, ele tem um delayzinho e vai pro pay-per-view. É streaming, né? É o digital, mas é pago por locação. Então você assiste lá 48 horas e tal. E aí depois disso você vai pro catálogo do pay-per-view. Que aí você deixa a locação, custa R$14,90, cai para R$9,90, R$8,90. Depois ela cai para R$6,90. Ela fica uns 3 meses nesse circuito. Daí ele cai e pode ser posto no catálogo. Então ele pode ir pro Prime Video, por exemplo, e lá ter mais uma vida útil, sabe, enquanto durar o contrato. E aí depois de alguns meses, ele vai pro YouTube. E a A2 teve uma sacada legal, porque ela sempre forneceu conteúdo para canais de YouTube de graça. Não que o filme foi de graça para eles, não é isso. Existe um contrato, existe um pagamento e existe uma cessão de direitos ali. Tudo, gente, é contrato, tá? Nada vai pro YouTube legalmente sem ter um pagamento lá no contrato, entendeu? Sem estar registrado. Então, o cara pagou pra estar com o filme lá. E tem muitas parcerias, né? Do tipo, você me divulga, mantém minha logomarca, passa um trailer meu, sei lá. E aí faz isso. Só que aí chegou uma hora que a pessoa falou, pô, por que eu não posso ter meu próprio canal? Por que eu não posso alimentar com o meu próprio filme? E aí não importa se você tem o mesmo filme em 4 canais diferentes. Não importa. Porque o filme vai circular. Entende? Tem filmes que foram milhões de vezes assistidos. Eu fiquei surpreso. Eu, no meu blog, eu entrevistei uma atriz recentemente chamada Rainey Swart. Ela é uma atriz sul-africana. Muito gente boa. Entrevistei ela pelo Zoom. Ela estava no Canadá, né? Eu estava aqui. Bati um papo com ela. E aí a gente estava falando sobre os filmes, né? Dela tal. E tem um filme que ela fez que a A2 lançou, chamado Siembamba, A Canção do Mal. E é um filme de terror, todo estilizado, porque é um filme sul-africano. E aí eu falei, pô, vou botar o link do filme no meu post. Quem quiser ver, vai ver lá no Netmovies, que é de graça no YouTube. Vai ver, tem no Prime Video, vou pôr também. Quando eu fui ver, o filme tinha tipo 500 mil views. Eu falei, caramba, se ele tivesse sido alugado 500 mil vezes, eu tava milionário. No YouTube, cada view dá centavos, né? No Prime também. Cada minuto de view dá centavos. Mas se você tem um catálogo com 600 filmes na plataforma, dá pra pagar um café com leite, né? Dá pra sustentar um assessor de imprensa meio lelé da Cuca. Com ideias revolucionárias. Isso aí. Olha que papo interessante, gente. Mas... Não, é porque assim, é bem legal. A2 eu entendo um pouco mais porque eu já tô lá há quase um ano. Tô desde maio ou junho, mais ou menos, então já venho acompanhando mais ou menos e eu participei recentemente da última reunião com o André. Então ajudou para mim entender um pouquinho melhor como tudo acontece. E essa foi outra inovação, essas reuniões virtuais. Porque as cabines, era muito legal que a gente chegava antes da cabine, ou tinha pré-estreia que a gente fazia. Tinha uma parceria com a Vivo, no Rio e São Paulo. A gente não podia fazer cabine porque não tinha verba, né? Então a gente fazia um lance assim. A Vivo fazia aquele... tipo, os assinantes da Vivo ganhavam todo mês um ingresso de cinema. E tinha que ir nas sessões da Vivo. Não podia, tipo, ir assistir qualquer filme, tinha que ir da Vivo. E ela fez uma parceria com a gente durante uns 6 meses. Então a gente todo mês tinha 2 estreias no cinema de filme nosso da Vivo. Então a gente ia lá, tinha jornalistas e tinha público mesmo, público, tipo, audiência. Então a gente ia lá na frente e falava, esse filme tem ator tal, vai sair no cinema tal dia, vocês estão tendo o privilégio de ver antes
Então o pessoal fica tudo animado, punha na rede social. Só que quando veio a pandemia, acabou que a gente não tinha como mais fazer isso, né? E aí eu vim com a ideia de não fazer isso com outros colegas jornalistas que vão poder distribuir o filme nas redes, né? E a gente começou a fazer com 5, 6 pessoas, aí foram 20, aí foram 30, aí foram 40. A gente conseguiu fazer, 7 edições no ano passado, foi bem legal. Uma fórmula que deu certo, e esse ano o pessoal de cinema não se motivou a fazer, eu falei, não vou ficar esperando não. Digital, bora, vamos fazer. E o que eu falei, não tem restrição. Se vocês não mexem com cinema, mas tem rede social e gostam de falar de filme, por que não tá lá? Vamos lá, pô. Exatamente. Cara, que legal. É Com muito certeza. legal. E é muito bom. Mas é uma visão revolucionária, uma visão que não é muito bem vista. E assim, aborda vários assuntos, né, André? Vários temas, do terror ao mais clássico, assim, animação, tudo. Cinema asiático, cinema... Tem filme da África, é muito legal. Eles têm um catálogo bem variado. E sem contar cinema que tem russo, as mas eu acho que agora vai ficar mais também. Isso. E tem as histórias reais também, que eu já assisti várias que eu adoro. Eles gostam de lançar biografias ou então baseados em fatos reais. Vende muito. Então, eu assisti vários no ano passado. Ok, legal. Eu vou colocar uma lista aqui e falar até amanhã. Porque tem muita coisa. É isso aí. Mas é gostoso trabalhar com isso, sabe? Uhum. Inclusive como terapeuta, como alguém que estuda as narrativas tal, da vida, você vê esses exemplos, é bem legal, porque você vai construindo padrões. Eu tenho muito disso, sabe, de entender padrões. Eu acho que isso ajuda muito a gente evitar transtornos, não ser feliz. É o contrário, não ser infeliz, a gente evitar problemas. Quando a gente começa a entender as máquinas. E os filmes ajudam muito com isso. Com certeza. Você vê porque eles trazem um novo olhar. Você imagina uma coisa de um jeito, às vezes até um filme de terror te mostra alguma coisa que você não havia pensado antes. Por mais simples que seja. Sim. A gente fez um podcast aqui, André, de terror. Eu até falei, até um amigo nosso lá do grupo até fica me zoando por causa disso. Eu fiz um estudo de caso do filme Exorcista. A gente pegou tudo do filme, a produção, a direção, como que o filme foi feito. Foi uma análise de caso de 3 anos dentro da escola, dentro da igreja ali. E você vê, tudo que o filme hoje, até hoje eu lembro das pesquisas que a gente fez sobre o filme e o impacto que ele tem dentro da igreja. Só que, por exemplo, a gente foi muito mais além por causa do tempo que os professores davam pra gente falar sobre o filme. E filme de terror hoje eu vejo o filme de terror como um exemplo máximo do que a gente falou aqui hoje. Da relação humana, da linguagem de corpo, de cenário, de ambientação, né? Coisa que igual você fala, é muito mais que linguagem, é sensorial. O filme de terror, ele mostra isso na essência. Mostra na essência. Você não precisa ser sanguinário, não precisa ser brutal. Não, Às vezes o psicológico é muito mais violento. Sim. Às vezes aquilo que você não vê é muito mais assustador que o que você vê. Entendeu? Então, assim, é muito mais sensorial. Que tem a ver com o que a gente está falando. Muitas vezes a gente constrói. Aí eu vou falar da parte de crenças que a gente estava conversando no começo, né? A gente põe barreiras na nossa vida, um monte de lugares, tá, gente? Pode ser no amor, no trabalho, no estudo, em tudo. Porque a gente não tem noção real das coisas. A gente põe. Isso a gente brinca muito, né? Tira um sarro dessa coisa da crença limitante, fala que é um negócio de coach, né? Eu brinco muito disso. Mas pensa assim. Se eu falei do mar, você não sabe o que é o mar enquanto você não vê o mar. Para você, ele não existe. E você fantasia sobre isso. E aí mora o perigo. Porque você fantasia uma coisa que pode ser monstruosa para você. E isso põe para você assim, um limite tão grande. Só que o quanto disso é real, não é? E o filme de terror ou de fantasia, ou qualquer que seja ficção científica, ele é uma forma do diretor e do roteirista extravasar essa perspectiva dele.
Isso pode enriquecer a gente, pode deixar a gente paranoico também, né? Claro, vai muito da sua forma de absorver a informação, né? Mas tem tudo a ver com essa coisa de expansão, né? De capacidade de entendimento. Chama repertório isso. É o nosso conhecimento guardadinho, nossa biblioteca, né? Sim. Legal. Gente... Dá pra gente ver ciência em tudo. E como? Gente, o papo foi demais, mas infelizmente estamos chegando no nosso horário, né? Eu tenho que agradecer muito ao André por essa... Acho que não foi nem um bate-papo, foi uma aula, né? Eu creio que foi. Isso que é papo em alto nível, hein? Obrigado pelo convite, gente. Não, eu gostei muito de falar e eu peço desculpa porque eu falo muito, eu me estendo muito, um assunto puxa o outro. Não. Então eu fico com receio de ter suprimido a pergunta de vocês, sabe? Do tipo, vocês queriam me perguntar mais coisas, porque a ideia era falar de hipnose e acabou que eu não falei da mecânica da hipnose. Mas o papo foi tão legal da gente explorar essas nuances todas, né? A gente acaba deixando isso de lado. Isso tá no meu blog, você vai lá e lê. A gente aqui no Hitcom, a gente tem assim, a gente tenta ser o menos entrevista possível, ter mais um bate-papo, porque não adianta a gente vir aqui com perguntas técnicas, coisa e tal. É melhor que a gente tente penetrar um pouco para a pergunta comum, né? As dúvidas comuns. E eu já deixo o convite estendido para outro podcast pra gente continuar, que com certeza assunto tem. Eu tenho que agradecer. Tô aqui, gente. Valeu mesmo. Eu tenho que agradecer também aqui os meus amigos. Eu vou pedir que eles se despeçam, começando aqui pela nossa amiga Denise, que falou pouco dessa vez. Me estendi mais no final, né, Elson? Um pouquinho mais. Então, chegou na parte de filme, é com você. Chegou a parte de cinema é comigo. Tem jeito, roda e cala na parte de cinema. Mas também tem porquê, né, André? Faz parte da sua vida. É. Da nossa vida, né? Exatamente. Então, André, super obrigada. Viu? Valeu mesmo. A sua participação, a gente acabou indo de um assunto a outro. Mesclou tudo. Tá, praticamente tudo que você... algo que a gente conversa no dia a dia mesmo. E a gente foi de um ponto a outro, assim, mesclou os assuntos, porque não tem como falar de um assunto sem misturar com o cinema, né? De qualquer maneira, o cinema tá junto. Então, faz parte da nossa vida, né? Da cultura. Imagina, exatamente. E agradeço aos meus amigos aí, Danilo, Diego e Elson. E é isso aí, galera. Valeu. Danilo? Gente, rapaz, quando o assunto é bom, a gente vai lá, a gente conversa, a gente vai lá até no profundo, né? Aquela situação, né? A situação, igual eu falo, Elson, cada podcast, bicho, entendeu? Cada um tem sua importância, é claro. Só que, ó, entendeu? Foi muito bacana, André, foi muito bacana todo mundo. A gente não tem nem noção como, né? Você vê, a gente pegou o Joseph Campbell e associou ele à neurociência. Então, sim, você vê, foi muito bom, cara. Foi bom ter voltado. Obrigado, como sempre, né, Denise e Elsa aí pela oportunidade. Desculpa qualquer coisa aí. E obrigado, André. Obrigado a todos. O assunto foi excelente. Nossa, por favor, vamos ter mais bate-papo desse aí. Que é igual você falou, né, André? As pessoas, a gente precisa, né, saber um pouco, né, esclarecer certas coisas, poder conversar. Tá faltando muito disso, né, hoje em dia. E muito obrigado. E boa noite a todos. Diego, a palavra é sua. Então, obrigado aí, André. Eu gostei muito, achei bem interessante as suas falas, né? E você é um cara multitarefa, né, André? Acho que essa é a verdade, né? Pô, psicologia, professor, Guia do Terror, A2 Filme. Tá parecendo assim, não tô nesse nível ainda, mas eu fiz direito, tô fazendo filosofia,
Tenho plano de fazer psicanálise, eu tô tipo assim também, sabe? Tenho plano de fazer. Gosto de tudo, assim. Mas foi muito bom, gostei muito do papo e tal, e espero que a gente possa voltar a se encontrar aí. Gosto de um podcast mais adiante para explorar outras coisas, né, nesse seu trabalho aí. É isso, Alves, obrigado pra todo mundo aí, né, e todo mundo... Esse povo foi muito legal mesmo, parabéns. Valeu. André, o espaço é seu. Pô, agradeço muito o convite, né? Eu lembro quando a Denise falou, vamos falar de hipnose, né? Depois ela falou assim, cara, eu tava olhando tuas redes, dá pra gente falar de tanta coisa. Você tá afim de falar qualquer coisa? Né? Claro, a gente vai ter uma pauta e tal, mas a gente tá expandindo os assuntos. Vamos falar do que você topar falar. Eu falei, gente, eu tô aqui. O mais difícil é eu estar aqui. Já que eu tô aqui, bora, vamos falar, vamos expandir nossas ideias aqui. Né? Alguma coisa fazer sentido. Eu só espero que eu não mate os seus ouvintes de tédio com tanto que eu falo. Com certeza não. E eu gosto muito de trocar ideia assim. É muito legal. É uma pena que a gente não pode fazer isso pessoalmente, mas maravilhoso que a internet promove isso. E a plataforma, né, de podcast promove isso. E eu deixo o convite de volta para vocês. Eu tenho o meu podcast de linguagem, eu tenho meu podcast de terror. E os dois espaços estão abertos para a gente fazer colaborações e convidar as pessoas também a conhecerem esses espaços, porque lá tem variedades, né? Assim como vocês. Então acho que a gente forma aí uma rede de expansão de conhecimento, de opinião, de dar ferramentas para as pessoas saírem um pouquinho do lugar delas, né? Da caixinha. Então acho que a ideia era essa e eu feliz de ter conseguido trazer isso aqui. Obrigado pelo convite. Estou aqui de novo quando vocês quiserem. É isso aí, mais uma vez eu agradeço. Lembrando que as redes sociais aqui do André vai estar aqui na descrição, junto com as redes sociais de todos os participantes. E é isso aí, nos vemos numa próxima, valeu, meu muito obrigado e tchau!